As primeiras civilizações antigas que a gente vai estudar, que vai ser logo após o período da pré-história, é quando surge a escrita, e aí surgem as primeiras civilizações, como Egito, Grécia, Roma, Mesopotâmia, na Mesoamérica, temos também na Ásia, e sucessivamente, né? Em todos os continentes surgiram, né, as primeiras civilizações. Vamos para o próximo slide. Civilização, o que é? A palavra civilização tem vários conceitos. No evolucionismo, que a gente estudou, que é uma teoria, é considerado o grau mais avançado do desenvolvimento sociocultural do ser humano. Então, tem a fase primitiva e tem a fase civilizada. Eles consideram a mais evoluída. Só que esse termo, né, ele carrega um etnocentrismo. Por quê? Porque ele privilegia as sociedades europeias. Então, em outros locais que não estão no mesmo nível de desenvolvimento em relação às sociedades europeias, eles consideram como primitivos, né? Então, sociedades que não são dessa mesma organização, que não têm esse mesmo processo, eles são considerados primitivos. Por quê? Porque eles têm como base as sociedades europeias. Então, um termo que carrega um certo preconceito. E como se desenvolveu os humanos até o estágio da civilização? Então, o ser humano começou o quê? Aquele processo agrícola, e aí foi desenvolvendo algumas técnicas, como irrigação, de adubagem, de arado. Então, isso fez com que aumentasse a produção. Aumentando a produção, surgiu o excedente. E aí, do excedente, surgiu o comércio e foi surgindo outras atividades. E aí, foi crescendo a quantidade de pessoas e foi desenvolvendo até formar as cidades. Então, à medida que foi aumentando a quantidade de produção, surgindo o comércio, surgindo outras atividades, e foi aumentando a quantidade de pessoas, foi necessário também ter uma organização melhor. Então, ter um governante, ter a religião, ter o exército, necessitou também as pessoas para cobrar imposto. Então, foi surgindo mais e mais funções e aí formando as civilizações. Elas surgiram a partir da reunião de famílias tribais, o agrupamento humano próximo aos terrenos férteis. Então, os locais próximos ao rio foram algumas pessoas fixando e começou com algumas famílias e daí foi aumentando a quantidade de pessoas e aí, à medida que foi aumentando, chegou a um nível que já não dava mais para ser uma tribo e sim uma sociedade. Precisava de uma organização melhor, precisava organizar melhor aquele espaço e organizar melhor aquelas pessoas, aquele ambiente precisava ter mais recursos, né? E dividir quem vai ficar com o quê. E o outro fator é o crescente fértil, que é justamente os locais que são próximos aos rios. Então, por isso que é chamado de crescente fértil, que é o local fértil para a plantação, para a agricultura. E eram locais muito cobiçados, porque a base das civilizações antigas são a agricultura. Então, a agricultura era igual à maior quantidade de alimento possível, disponível. Com a agricultura ocorreu o crescimento populacional. Então, à medida que teve a agricultura, eles puderam ficar sedentários e, ao ficarem sedentários, foi aumentando a quantidade de pessoas. Com o aumento da quantidade de pessoas, teve o crescimento populacional até formar as cidades, as civilizações. Muitas pessoas, então, se tem muitas pessoas, tem que ter uma organização melhor. Então, quanto mais gente, tem que ter uma organização bem melhor para organizar. Então, quem é que fica com isso? Quem é que faz aquilo? Então, com o crescimento populacional, surge a necessidade de se organizar ou estruturar uma sociedade. Então, há uma necessidade de ter um Estado centralizando tudo, organizando tudo, essas pessoas em sociedade. Surge o Estado, organiza-se a religião. Então, no estado de formação e estruturação, a sociedade, o Estado e a religião estabeleceram ligações muito fortes. Então, o Estado e religião, eles ficaram muito unidos. Então, a religião servia também para ajudar no Estado. Então, a religião que
falava que aquele governante, ele precisava ser seguido porque ele era um Deus ou um enviado de Deus. Então fazia com que as pessoas tivessem amor e seguissem aquelas pessoas para que fizesse, né, todo o trabalho. Promoveu um modelo de produção chamado servidão coletiva. Então, a servidão é o grupo de pessoas que serve coletivamente. Então, aquela comunidade, elas serviam ao rei. Então, elas serviam ao rei por quê? Porque elas consideravam aquele rei como um deus ou um enviado de Deus. Então, por isso que eles seguiam, por isso que eles serviam. Então, é chamado de servidão coletiva, por ser no coletivo. Essas civilizações não tinham o mesmo modelo que nossas civilizações têm hoje. Claro, hoje a sociedade está muito mais complexa, mas temos internet, temos celulares muito mais avançados, então há uma diferença muito grande daquelas sociedades que iniciaram para a sociedade hoje. E à medida que a gente for estudando, a gente vai ver que é bem diferente do que é hoje. Então, são sociedades muito mais complexas hoje do que eram antes, mas ali é o iniciozinho das civilizações. Então, elas surgiram em vários locais, na Ásia, na Europa, na América, na África. Então, surgiram em todos esses continentes, em momentos diferentes. Mas estudaremos três principais, né, que é justamente na Europa, né? A gente vai pegar também da África com o Egito e também vamos pegar da América com a Mesoamérica. É isso, gente, e um beijo.